Sim, alô, tudo preparado, tudo pronto. A segunda parte dessa história belíssima tá aqui, você tá no canal certinho, você vai ouvir, você vai curtir, você vai simplesmente se apaixonar. Mas antes de eu começar essa segunda parte, pedido muito especial, eu preciso que você seja membro do nosso canal. É uma sugestão dada pelo próprio YouTube, e aquele canal que consegue angariar membros, ele ganha uma moral muito grande com o YouTube. Uma moral forte para que o YouTube propague e leve o nosso canal a tantas outras pessoas. Então você que quer assinar pelo canal, eu gosto do Paulinho Boa Pessoa, eu gosto das histórias, eu quero apoiar esse canal, entre para ser membro do canal. Tem sim um pequeno custo, eu acho que a partir de R$ 7,99 por mês, mas sabe, vale a pena, porque você apoia o canal, você ajuda o canal. E o dia que você não quiser mais fazer parte, a opção é sua, você tem total e absoluta liberdade. Outra coisa importante, abaixo do vídeo tem assim, como se fosse uma linha do tempo, com coisas escritas pelo YouTube numa palavra só. E você vai encontrar uma palavrinha chamada Valeu. Você clicou ali, vem a opção de você adquirir um Valeu e mandar para o canal. Manda um Valeu demais aqui pra gente, lógico, se você achar que o canal de fato merece. Se você achar que não merece, não precisa tocar mais no assunto. E tem gente que me pergunta, Paulinho, e se eu quiser ouvir as histórias sem nenhum tipo de comercial? É só você se tornar YouTube Premium. É uma coisa que há muito tempo já existe aqui na plataforma, mas se você se tornar YouTube Premium, o faça pelo canal do Paulinho Boa Pessoa, porque aí você dá uma força pra gente. Se inscreva no canal, acione o sininho, porque o segundo capítulo dessa história linda tá preparadinho, tá prontinho. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história linda de amor acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, você está na sintonia correta, certa, porque nesse exato instante começa a segunda parte dessa história espetacular, maravilhosa, que está sendo narrada por essa amiga querida nossa, a Lúcia, nosso ouvinte tão assídua. Então hoje a gente vai para a segunda parte dessa história. Coração preparado? Então, abra o teu coração. Sabe, Paulinho, eu tinha só 15 anos, eu confesso que eu estava completamente perdida e pressionada. Eu não estava sabendo lidar com tudo aquilo. Veja, também não era para menos. A gente com 15 anos... A cabeça não está pronta, a maturidade, lógico, ainda não chegou. Obviamente que isso difere de pessoa para pessoa, mas normalmente eu tinha a cabeça de uma moça, e tem gente que diz de uma menina de 15 anos, de uma mocinha, dizem alguns, mas eu tinha 15 anos. E a cena do Marcelo, aquele cara de quem eu estava gostando tanto, a cena dele caído, os movimentos descontrolados, os olhos revirados, aquilo tudo me assustou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Meus pais até que tinham gostado, sabe, dele, assim, mas eles ficaram temerosos, assustados. Sim, foi por ignorância. Achavam que aquela doença poderia ser passada para mim. E eu, tão menina, eu acho que também acabei acreditando nessa hipótese. Apesar de gostar tanto dele, de sentir amor por ele não pouco, eu passei a evitar o Marcelo. Mas por mais que eu quisesse me afastar, já não tinha como, porque
todas as noites, às 8h30, após o tal do Projeto Minerva, a sua voz invadia minha casa através do rádio. O programa dele se chamava Ao Luar. E eu, deitada na cama, abraçada ao travesseiro, me via chorando baixinho, porque eu sabia que cada palavra que ele dizia era para mim. E o Marcelo, ele tinha o dom de transformar sentimentos em poesia. Eu escutava quando ele dizia com aquela voz grave e bonita que Deus deu a ele: o amor verdadeiro não teme a noite, nem a distância e nem a dor. O amor verdadeiro apenas espera o momento certo para florescer. Que lindo! E aí normalmente entrava uma música que combinava com aquilo que ele havia dito. E eu sabia, quer dizer, parece um pouco pretensioso da minha parte, mas eu sabia que aquelas palavras eram para mim. Eu não tinha coragem de olhar nos olhos dele mais, não depois da convulsão. Mas todas as vezes que ele falava no rádio frases de amor e dedicava canções ou dizia: existe uma menina especial que dela jamais me esquecerei, o meu coração disparava. Ele está falando de mim. Era um sentimento silencioso. De um lado, o medo e a ignorância que me afastavam, e do outro, a voz dele que me chamava todas as noites. E eu tinha só 15 anos. Eu não sabia ainda o que fazer com aquele sentimento tão grande. E assim, todas as noites a mesma cena se repetia. Até que naquele dia no colégio, durante o recreio, eu não consegui disfarçar o nervosismo. O Marcelo estava encostado assim no corrimão do pátio, rodeado de colegas, mas o olhar dele não desgrudava de mim. Eu senti minhas pernas tremerem, mas criei coragem e fui até ele. O coração batia tão alto que eu achava que todo mundo ia escutar. Quando cheguei perto, Marcelo sorriu daquele jeito, calmo, quase sereno, que parecia esconder um turbilhão por dentro. Eu não sabia o que dizer. Eu só sabia que estava ficando cada vez mais difícil me afastar dele. Eu sentia que as coisas não seriam simples, e não eram simples. Eu também sabia, eu percebia isso nos olhos dele. Marcelo não era bobo. Ele já tinha notado que eu estava fugindo dele, fugindo. Eu vou voando pela vida sem querer chegar. Essa música do Roberto Carlos, quando eu tocava, tinha tudo a ver comigo, eu chorava. Fugindo, sem destino algum. Quantas vezes eu ouvia essa música e chorava. E eu sabia exatamente o porquê, o motivo. Aquilo já tinha acontecido antes com ele. Sim, ele já devia ter passado por algo parecido antes, lógico que sim. E talvez fosse por isso que, mesmo com toda a sua juventude, ele tinha 18 anos. Havia em seu olhar uma dor antiga, um peso que eu ainda não entendia. E foi ali, no meio do barulho de vozes, no pátio do colégio e passos apressados, que ele viu eu me aproximando e ele também fez um gesto e de passos em minha direção. Oi, Marcelo. Ô, Lúcia, hoje à noite, ouça lá o programa. Eu preparei algo especial. Vai ser pra você, tá? Eu só consegui balançar a cabeça como quem promete silêncio. Nos despedimos e eu imaginei o que viria, mas não tinha imaginado que seria tão lindo. E também imaginei que o veria
de novo na saída. Mas não foi o que aconteceu. A noite chegou e com ela a saudade. No quarto apenas a luz fraca do abajur iluminava as paredes. Girei o botão do rádio. É preciso que eu diga. 1976, na nossa cidade era o rádio AM. Aquele chiado natural do rádio AM. De repente aquele barulho encheu assim o silêncio. Aí eu encontrei a sintonia certa. E meu coração disparou quando a música de abertura do programa entrou como um prefixo. Prefixo lindo, lindo. E de repente entrou a voz dele grave, firme, mas cheia de ternura logo na abertura do programa. Ele começou a falar. Não citou nomes, mas eu sabia. Eu sabia que cada palavra era para mim. Às vezes, dizia ele, às vezes a vida coloca em nosso caminho alguém que chega de repente, como um raio de sol depois de uma tarde nublada. E essa pessoa ilumina de tal forma que os dias difíceis ganham sentido, nova luz, novo brilho. Hoje eu quero falar com você que transformou meu mundo. Você que me faz acreditar que o amor existe e vale a pena ser vivido. Hoje eu tomei coragem de abrir o meu coração, porque não cabe mais aqui dentro de mim tudo que eu sinto por você. E desde o primeiro instante em que te vi, algo me disse que minha vida não seria mais a mesma. O teu sorriso acende a luz dos dias mais escuros, e o teu jeito simples e verdadeiro me mostra que o amor existe de verdade. Eu não quero esconder o que eu sinto. Eu quero que o mundo inteiro saiba que eu encontrei na tua presença o sentido da palavra felicidade. Você, menina, que está com o rádio ligado, saiba que você é o motivo da minha paz, da minha esperança e dos meus sonhos. E se eu puder te pedir algo agora, é que deixe o meu coração morar no teu de vez, porque ele já é teu há muito tempo. Quando ele terminou de falar, meu coração parecia que ia explodir. Eu queria tanto poder ligar para ele, sabe? Dizer que eu tinha escutado cada palavra, que tudo aquilo que tinha me feito me sentir tão feliz e sonhadora, a menina mais amada do mundo. Mas que problema, a minha casa não tinha telefone. Tem gente que vai torcer o nariz e falar, mas meu Deus, eu não tinha telefone. Gente, era 1976. E nesse ano o telefone era coisa rara, coisa de gente rica. Olha, não estou exagerando. Basta você perguntar para quem viveu essa época, a depender do lugar. Em 76, telefone era raríssimo. E enquanto eu sonhava falar com ele, o rádio seguiu ligado. Aí eu ouvi, sabe? Durante o programa todo, mulheres ligando para a emissora. Elas elogiavam a voz dele, a beleza das suas palavras. Nossa, Marcelo, eu ouvi o que você disse na abertura do programa. Parecia que era para mim. Eu falava, besta, não foi para você. Não foi para você, foi para mim. Eu falava mais sozinha em casa.
Marcelo, eu tô amando o programa de hoje. Fala a verdade. As palavras iniciais do programa foram pra quem, hein? Foi pra mim, tonta. Eu ficava gelada. Aí o ciúme foi crescendo, tomou conta de mim. E aí eu pensei, e se eu perder o Marcelo pra alguém? Alguém que tenha mais coragem do que eu? Porque eu posso perdê-lo. E o telefone que eu não tinha. Então naquela noite, a vontade falou mais alto do que o medo. Meus pais dormiam cedo, eles levantavam cedo. Às 5 horas da manhã, mas dormiam cedo, antes das 10 da noite. E quando eu vi que meus pais dormiam, eu levantei devagarinho, nas pontas dos pés, empurrei a minha bicicleta até a rua para não chamar atenção e fazer barulho. O coração batia acelerado. Eu não sei se pela minha travessura ou pela coragem que eu estava tendo, eu vou lá. Eu não pude ligar, mas eu vou lá. E assim que eu fechei o portão da minha casa, que eu subi na bicicleta, eu pedalei com força, como se cada pedalada me aproximasse do que eu mais queria: encontrar o Marcelo. Eu sabia que ele fechava a rádio. Aqui uma outra coisa, o programa ia das 8h30 às 11 da noite. E a rádio era do interior, a rádio pequena. Então a rádio fechava. Ele tinha um texto de encerramento, depois tocava um gongo, e aí os transmissores vão descansar para voltarem amanhã às 5 horas da manhã. Ele estava fechando a rádio. E eu, como não tinha telefone, eu queria dizer a ele pessoalmente que eu tinha escutado tudo, que eu tinha amado cada palavra. Que as outras mulheres ligaram, para quem foi? Foi para mim, né? Eu queria dizer para ele que eu sabia para quem havia sido, que era para mim. Mas o que eu encontrei não foi o que eu imaginei. A uns 30 metros da rádio, se tanto, eu vi uma cena que fez o meu coração gelar e depois disparar e depois gelar de novo. Marcelo estava caído no chão e em plena convulsão. Eu congelei por um segundo sem saber o que fazer. E depois o desespero tomou conta de mim. Socorro! 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 Me ajudem! Socorro! Pelo amor de Deus, alguém ajuda! Socorro! Aqui, ó! Socorro! Aqui, ó! Alguns rapazes que saíam do cinema e passavam por ali antes de irem por um bar lanchonete, viram eu gritando socorro e correram na nossa direção. Ajudaram-me a proteger o Marcelo até que a crise dele passasse. Eu tremia inteira, sem conseguir controlar as lágrimas. Não era o encontro que eu tinha sonhado. Eu queria um beijo, eu queria falar de amor. Eu queria dizer para ele que eu tinha escutado tudo que ele havia falado e eu havia entendido que era tudo para mim, porque ele já tinha me avisado lá no pátio do colégio. Mas ao invés disso, me vi diante daquela cena que me cortava por dentro. As crises dele eram crises curtas, não duravam mais do que 2 minutos. Mas para mim, parecia uma eternidade, sabe? Não eram bonitas. Quem já viu uma pessoa convulsionar sabe disso. Eu fico imaginando o susto que levou a seleção brasileira lá em 2002, quando o Ronaldo teve aquele problema. A pessoa revira os olhos, entorta a boca, começa a babar.
dá a impressão, para quem não conhece, e eu não conhecia, eu tinha 15 anos, dá a impressão de que a pessoa tá morrendo. Mas quando, enfim, passou a crise, ajudamos o Marcelo a se levantar. Ele agradeceu os rapazes, sentou no meio-fio, estava pálido, cansado. E o que sempre acontecia nessa hora, ele ficava com os olhos cheios de vergonha. Tá tudo bem agora, Marcelo? Tá sim, Lúcia. Tô bem. Vou acabar de chegar na pensão. Ele morava numa pensão que não ficava distante da rádio, a 3 quarteirões da rádio. Então, eu não montei mais na bicicleta. Eu fui empurrando a bicicleta e caminhando lado a lado com ele até a pensão, e sem conseguir dizer nada. O silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Na porta da pensão, ele se virou para mim cabisbaixo e murmurou com a voz embargada: Ô Lúcia, me perdoa. Eu não queria que você me visse assim de novo. Eu sei que agora eu te perdi para sempre. Naquele instante eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. Não havia dor maior do que escutar aquilo dele. Eu queria gritar que não era verdade, que o meu coração já era dele e que ninguém podia mudar isso. Mas essas palavras não saíram. A minha inexperiência, a minha falta de maturidade, só as lágrimas escorreram pelo meu rosto, lágrimas silenciosas enquanto ele me olhava como quem se despede para sempre. Quando eu voltei para casa naquela noite, parecia que o mundo inteiro pesava sobre os meus ombros. Parei a bicicleta na calçada, do jeitinho que estava, sem nem conseguir guardá-la direito. Abri o portão devagar, com medo de acordar os meus pais. Entrei pisando leve, prendendo até a respiração, e corri para o meu quarto, fechei a porta por dentro e me joguei na cama. E foi ali que eu desabafei, ou desabei, as duas coisas. Eu acho que desabafar eu não consegui, mas eu desabei. O travesseiro abafou meus soluços, mas não conseguiu esconder o turbilhão dentro de mim. Eu chorava, não só pelo susto da crise, porque foi um susto para mim de novo. A minha expectativa era tão outra ao ter ido até a rádio, mas que coisa, parece até que eu recebi um aviso. A dor de vê-lo tão envergonhado, como se ele tivesse culpa de algo que ele não escolheu para si. Ele se sentia assim. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Agora eu sei que eu te perdi para sempre. Eu só tinha 15 anos, mas eu já sabia reconhecer quando algo me feria de verdade. Era um misto de amor e de medo. Amor por ele, Marcelo, que me fazia sonhar, e medo daquilo que eu não entendia. Medo daquela doença que até meus pais temiam muito mais do que eu. Meus pais ficaram assustadíssimos. Aquela doença em 76, especialmente na cidade que nós morávamos, era como um fantasma capaz de me alcançar. Assustava, aterrorizava. Eu praticamente passei aquela noite em claro, sabe? Abraçado ao travesseiro, tentando segurar uma dor maior do que a minha pouca idade. Depois veio o fim de semana. Chegou o final de semana. No sábado, peguei a minha bicicleta e fui à Praça Central, fingindo que era só mais um passeio, mas dentro de mim havia uma outra esperança: encontrar o Marcelo. Procurei com os olhos
em cada canto da praça, cada banco, cada rosto que passava. Mas ele não apareceu. Aí no domingo eu fui com os meus pais visitar a minha avó numa cidadezinha próxima dali de onde morávamos. Lá no almoço com a vovó, sorri, conversei, fiz de conta que estava tudo bem, mas por dentro eu só contava as horas. Eu queria que chegasse logo a segunda-feira. E olha que a primeira aula da segunda-feira era matemática brava. Acho que eu nunca torci tanto para chegar segunda-feira. Eu queria que chegasse logo a segunda-feira, eu queria vê-lo no colégio, nem que fosse de longe no recreio. Mas a segunda chegou e trouxe consigo um vazio ainda maior. Cadê o... Eu tô vendo o Marcelo. Eu fui até os colegas do primeiro B e me disseram que o Marcelo tinha faltado. Faltou? Não apareceu hoje. Meu coração gelou. Aqui esse detalhe é importante. Nós não estávamos na mesma sala de estudo, no mesmo período da tarde, porque ele trabalhava à noite na rádio. Só que eu no primeiro C e ele no primeiro B. O Marcelo não tinha aparecido. Então restava a mim esperar pela noite, esperar pelo rádio. Sim, porque agora o rádio era o nosso ponto de encontro. E às 8:30 da noite, quando terminou o Projeto Minerva. Quando eu falo assim desse programa, tem gente que fala assim, mas que programa era esse? Era um programa do governo federal. Não esqueçam, em 76, ainda o Brasil estava em plena ditadura. E havia os programas impostos pelo governo federal. Era a Voz do Brasil, entre 19 e 20. 19 e 20 horas. E às 20 até às 20h30, Projeto Minerva. É tempo de aprender e saber mais. Projeto Minerva. É a primeira vez que recebo o salário. Notei que há um desconto para o... Eu me lembro até do prefixo do programa, porque antecedia ao programa Ao Luar. Era anterior ao Luar. 8h25. Liguei, estava no ar o Projeto Minerva. Projeto Minerva. É a primeira vez que recebo o salário. E eu fui contando os minutos. A respiração presa, ansiosa por chegar às 8h30. Até que terminou o programa governamental. Entrou o prefixo da rádio local. Era a hora. Depois entrou o prefixo do programa Ao Luar. Eu queria ouvir a voz dele como sempre. Eu não queria perder cada palavra dele. Eu queria entender o que tinha acontecido. Por que eu não o vi na praça sábado? Por que ele faltou da escola? Aí veio o golpe maior. Boa noite, senhores ouvintes. Eu, Vilma Santos, serei a partir de hoje a apresentadora do programa Ao Luar. Estaremos juntinhos até às 23 horas. Vou tocar pelas ondas do rádio as mais lindas canções para você. Boa noite, queridos ouvintes, disse uma voz feminina. Meu coração parou. Era uma locutora, uma mulher. Ela se apresentou. A partir de hoje eu seria a nova apresentadora do programa Ao Luar. Espero fazer companhia até
às 11 horas da noite. Eu não quis acreditar. Achei que eu estivesse na rádio errada. A gente duvida, né? A gente duvida nessa hora, fala assim, será que eu tô na rádio errada? Aí eu mexi no botão do rádio. Troquei de estação, mas não tinha como confundir o nome do programa, mesma coisa. Eu voltei, lógico. Eu voltei na estação, quem sabe agora foi um atraso, ele já chegou, quer ver? Não, a moça ainda estava lá. Será? Será que ele ficou doente? Será que ele teve uma crise? Será que ele bateu a cabeça? Porque a pessoa quando cai naquelas crises, eu me lembro, a primeira vez que ele caiu, eu tinha visto ele em crise 2 vezes. A primeira vez ele estava comigo na praça, ele caiu de frente. A pessoa quando cai, ela cai de maneira franca, sem se proteger, dá um apagão cerebral. Será que ele bateu a cabeça? Será que ele está internado? A moça não falou absolutamente nada. Eu não esperei o programa terminar. Não. Eu não me esperei. Aliás, eu só esperei meia hora. As lágrimas caíram antes que eu pudesse escondê-las. Foi um golpe duro demais. Desta vez meus pais estavam acordados ainda. 9 da noite, eles estavam se preparando para dormir. E eu, sem conseguir disfarçar, eu falei, eu preciso ir até a rádio, pai. Mãe, eu quero saber o que aconteceu com o Marcelo. Ele não está mais na rádio. Amanhã você fica sabendo, filha. Não, pai, eu vou... É rápido. A rádio é aqui mesmo, né? É pertinho. Como a rádio ficava próxima. E a cidade era tão tranquila naquele 76. Eles me deixaram que eu fosse de bicicleta. Eu pedalei com o coração na boca, como se fosse uma corrida contra a própria dor. Quando eu entrei na rádio, eu vi a moça que agora apresentava o programa. Era uma senhora. Ela sorriu me dando assim um tchau, como se nada tivesse acontecido. Eu não tinha ido lá por causa dela. Eu não queria... Não estou menosprezando, mas eu não queria falar com ela. Eu acenei só. Eu fui até a salinha do lado, onde ficava o operador de som. O nome dele era Michel. Eu já sabia porque o Marcelo sempre falava aí na mesa do som, no controle dos botões da nossa máquina do som, Michel. Oi, você é o Michel? Por favor, me diga, e o Marcelo? Onde está o Marcelo? Ele... Só um minuto. Ele havia colocado uma música. Suspirou fundo, parecia cansado e aflito. Nossa, tá difícil. Desde que o programa começou, esse telefone não para de tocar. É um telefonema atrás do outro. Eu nem coloco, quer ver o telefone no gancho? Já toca de novo. Todo mundo quer saber dele reclamando. Mas eu não posso mentir, né? Eu tenho que falar a verdade. E meu coração quase saiu pela boca quando ele disse eu tenho que falar a verdade. Então eu mesma perguntei. Que verdade, Michel? Ele abaixou os olhos, como quem não queria me ferir ainda mais. O Marcelo, ele falou com o patrão, Dr. Marçal, que não se adaptou. Voltou para a terra dele. Foi embora, eu acho que é o Mato Grosso. Ele foi embora. Marcelo? O Marcelo Moreira. O MM? O muito mais como ele brincava. Eu perdi o chão.
Era como se o mundo tivesse partido em dois e eu tivesse ficado sozinho no meio dos escombros. Sabe quando o mundo se parte em dois? E você fica exatamente onde o mundo se partiu e cai naquele buraco, naquele espaço. Michel ainda falou alguma coisa sobre como seria difícil acalmar os ouvintes, mas eu já não ouvia mais. Minha cabeça só repetia uma frase: ele se foi, meu Deus, Marcelo se foi. Voltei para casa pedalando devagar, sem ânimo, sem força, sem direção. O vento da noite secava minhas lágrimas, mas dentro de mim a tempestade só crescia. Eu tinha apenas 15 anos, mas senti naquela noite o peso de uma despedida que parecia não ter volta. Já na terça-feira, voltei ao colégio. Eu ia esclarecer melhor tudo aquilo que estava acontecendo. As aulas se arrastaram. Eu ficava no colégio até 5h15. Era o término da última aula, 5h15. E quando deu as 5h15, eu apenas fui falando tchau para as minhas amigas. Eu peguei assim o corredor, mas não para sair, mas na direção da sala dos professores. Lá estava a professora Liliane. Ela estava sentada diante de uma pilha de cadernos, os óculos na ponta do nariz, revisando provas com a mesma atenção e carinho que sempre dedicava aos alunos. Quem era a professora Liliane? Ela era esposa do Dr. Marçal, o dono da rádio da nossa cidade. Uma família tradicional de políticos na cidade. Professora Liliane, com licença. A minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu preciso falar com a senhora. Oi, Lúcia, pode entrar. Sobre o que, meu amor? Desculpa. É sobre o Marcelo. O Marcelo Moreira. O locutor da rádio. Ela ergueu os olhos. Naquele instante eu percebi que o meu pedido, sei lá se foi inesperado, mas ela... Havia no olhar dela um peso guardado, como se ela também tivesse aguardado por aquele momento, ou não estava preparada, ou estava esperando, sei lá, eu não consegui entender. Fechou os cadernos, tirou os óculos e fez um sinal para que eu me sentasse. Ô, Lúcia, você também, né? Você sabe que você não é a primeira pessoa, disse ela com a voz calma, mas carregada de emoção. O Marcelo Moreira, o nosso MM. Balancei a cabeça, incapaz de pronunciar mais nada. A professora suspirou fundo e começou a contar. E cada palavra era um tijolo colocado sobre o meu coração já pesado. Então ela descreveu o Marcelo como que se eu não o conhecesse, eu só fosse ouvinte. Como um jovem cheio de sonhos, que tinha vindo de uma família simples, mas trazia consigo uma generosidade incomum. Era aplicado nos estudos, dedicado ao trabalho, e tinha um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos. Liliane recordou que ele adorava a biblioteca, a pesquisa de poesia, tudo para o programa. Escrevia ele mesmo poemas. Cara, é bom mesmo. Ele acreditava no poder das palavras, sabe, Lúcia? E dono de uma voz maravilhosa. Você sabe que o Marçal, meu marido, tem ouvido apurado para descobrir novos talentos para o rádio, né? E numa viagem que o Marçal fez para o Mato Grosso, escutou ele fazendo propaganda para uma loja com um microfone em punho. E aí convidou esse rapaz e o trouxe para cá. E olha... que ele fazia pouco tempo, mas já estava fazendo o maior sucesso. O programa dele de toda noite
Até eu escutava. Ele era diferente, né? Você também ouvia, né, Lúcia? Ele tem uma sensibilidade rara, dessas que marcam para sempre quem escuta a voz dele. E eu não conseguia segurar as lágrimas. Era como se cada detalhe que ela estivesse falando estivesse devolvendo um pedaço de alguém que eu não conseguia esquecer. Foi quando ela completou: olha, o Marçal fez de tudo para segurá-lo, até dobrou o salário dele, você acredita? Fez de tudo. Mas ele disse que estava muito triste, sozinho aqui. Ele morava na pensão São Pedro, pertinho da rádio, mas disse que sentia muita falta da família. Sabe que eu desconfio, Lúcia? Eu olhei para a professora. Sabe que eu desconfio? Eu até falei para o Marçal: Marçal, isso aí, do jeito que eu vi esse rapaz, ele recusando, você dobrou o salário dele, isso aí é amor, Marçal. Isso é amor no coração desse rapaz. Eu acho que esse rapaz deixou alguma namorada na terra dele. E você sabe como são os rapazes nessa idade, 18 anos. Quando a professora falou assim, eu levei um susto, porque eu achava que... Será? Será que havia outra namorada? Será que havia essa possibilidade de fato? A professora continuou falando, mas aí eu pensei, enquanto ela falava, não, ele não era assim. Ele teria falado se houvesse alguém. Eu confiava nele. Quando a conversa terminou, me levantei meio cambaleante até. Agradeci num fio de voz a professora e saí do colégio. Estava chovendo. A chuva caía fina, mas fria, e cada gota parecia reforçar a solidão que me envolvia. Caminhei devagar, abraçando os próprios braços, como se eu quisesse proteger o meu peito daquela dor que latejava. O vento soprava forte, balançando as árvores do pátio. O som das folhas caindo, sendo arrastadas pelo chão, pareciam aquelas folhas acompanharam meus passos pesados. Atravessei o portão de ferro e uma sensação de vazio tomou conta de mim. As ruas estavam molhadas, refletindo as luzes pálidas dos postes, porque já caminhávamos para 6 horas da tarde. Foi quando a igreja matriz, depois de alguns passos, anunciou através do seu sino que eram 6 horas da tarde. E na minha terra, na minha cidade, era assim. Especialmente num mês como aquele, depois desse anúncio das 6 horas, entrava o som da Ave Maria tocado no alto-falante da igreja. Seis horas, a hora da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu sentia que de alguma forma inexplicável eu estava vivendo um luto por alguém que eu conhecia havia tão pouco tempo, mas que parecia estar mais presente em minha vida do que muitos ao meu redor. Cada palavra da professora Liliane se repetia na minha mente como uma canção triste que não tinha fim. E quando eu cheguei em casa, fechei a porta com cuidado, como quem teme
que qualquer movimento brusco quebre o delicado fio que ainda me ligava a Marcelo. Caí no sofá soluçando, tentando entender por que aquele amor impossível insistia em florescer em meu coração. E de vez em quando voltava aquela frase dita pela professora, quando ela falou pro Marçal, o marido dela: Marçal, rapaz nessa idade, quando recusa o que você propôs a ele, é amor. Ele tá indo embora por amor. Vai ver, Marçal, que ele deixou na terra dele uma namorada de quem ele não esquece jamais. Pode escrever, Marçal. O que fez o MM voltar foi amor. Foi amor? Em excesso, a falta dele. Amor por quem? Não perca o próximo capítulo dessa história. Aqui mesmo, nessa emissora, nesse horário, aqui mesmo, nesse canal. Mas você pode enviar o seu comentário a partir de agora. A vida prega cada peça na gente, né, Paulinho? É? A moça tava toda apaixonada, esperando pelo colega, o Marcelo. E de repente, ao ligar o rádio, uma surpresa de que ele já não estava mais ali. E aí? O golpe foi duro, Ah, com certeza. porque ele foi embora sem avisar. Verdade. Há motivos, hein? Acontece muito na vida das pessoas.